Olá! Hoje vamos conversar sobre os testes de triagem para avaliar a hemostasia, o famoso coagulograma, que a gente geralmente solicita na avaliação pré-operatória dos nossos pacientes. Antes de conversarmos sobre os testes laboratoriais, é necessário que a gente relembre alguns aspectos do processo de hemostasia. A hemostasia é o resultado de uma série de processos muito bem regulados que mantêm o sangue em um estado livre de coágulos nos vasos normais e, ao mesmo tempo, induzem um tampão hemostático rápido e localizado no local onde houve uma lesão vascular. São três os personagens principais que regulam esse processo: a parede vascular, as células endoteliais, as plaquetas, que desempenham um papel central na hemostasia normal, e a cascata da coagulação. É importante a gente ter em mente que, em situação de normalidade, as plaquetas que estão no sangue circulam dentro dos vasos sanguíneos em um fluxo laminar, ou seja, fluindo centralmente no lúmen do vaso como se fossem em linha reta, afastadas do endotélio. As células endoteliais e íntegras, em situação de normalidade, apresentam carga elétrica negativa. As plaquetas também apresentam carga elétrica negativa. Dessa forma, há uma repelência de carga elétrica. Diante de uma lesão na parede do endotélio, pode haver uma mudança de carga elétrica e assim pode acontecer a atração das plaquetas naquele local onde houve uma lesão endotelial. Mas isso nós vamos explicar melhor, de forma mais detalhada, no decorrer dessa aula. Nós podemos, de uma forma bastante didática, dividir a hemostasia em diferentes fases. Primeiro, nós temos uma fase vascular, onde ocorre uma vasoconstrição reflexa e transitória. Depois nós temos uma fase plaquetária, onde vai acontecer adesão e agregação das plaquetas. Depois temos uma fase coagulante, onde será desencadeada a cascata da coagulação pelas vias intrínseca e extrínseca, com o objetivo final de sintetizar fibrina. E por último tem a fase chamada fibrinólise, que é quando serão produzidas substâncias fibrinolíticas que vão lisar, vão quebrar a fibrina sintetizada na fase anterior, com o objetivo de promover a dissolução do coágulo e dessa forma impedir que haja, por exemplo, a obstrução do lúmen do vaso. Vamos ver cada uma dessas fases aqui rapidamente. Bom, após uma lesão vascular, vamos imaginar que essa lesão vascular seja uma incisão cirúrgica. Mecanismos neurogênicos reflexos vão promover uma vasoconstrição reflexa. Além disso, o endotélio também vai liberar endotelina, que também causa vasoconstrição. Essa vasoconstrição, então, que ocorre, ela é reflexa e é transitória. Bom, diante dessa exposição da matriz extracelular, que contém colágeno, que é altamente trombogênica, as plaquetas serão agora, então, atraídas para essa região. E na presença do fator de von Willebrand, vai haver a adesão das plaquetas nesse local. As plaquetas se aderem, mudam de forma e liberam produtos dos seus grânulos. Esses produtos dos grânulos que são liberados das plaquetas, como o ADP e o tromboxano, vão atrair novas plaquetas para essa região e com isso vai formar então o agregado plaquetário, que é o tampão hemostático primário. Isso constitui a hemostasia primária. Vamos dar o exemplo aqui de uma situação na odontologia. Vamos imaginar que a gente fez uma exodontia, uma extração dentária. O que a gente faz logo que a gente termina a exodontia? A gente pede para o paciente ficar mordendo uma gaze ali por um tempo até controlar aquele sangramento. Bom, passados uns 3 minutinhos, quando a gente tira aquela gaze, a gente observa que parou de sangrar e ali no alvéolo formou como se fosse um coágulo. Na verdade, o que se formou ali no alvéolo
foi um agregado plaquetário. Esse agregado plaquetário, ele é frágil, ele é instável, ele não tem resistência mecânica. E é exatamente por isso que quando o nosso paciente vai embora, a gente pede para ele permanecer mordendo gaze por algumas horas e pede para esse paciente não fazer bochechos nas primeiras horas. Porque se o paciente fizer bochechos, ele pode remover aquele meu agregado plaquetário que, como eu falei, é frágil, não tem resistência mecânica. O que o meu organismo faz então? O meu endotélio libera uma substância chamada fator tecidual e esse fator tecidual vai ativar a cascata da coagulação. Qual que é o objetivo da cascata da coagulação? O objetivo final é produzir fibrina. A fibrina é uma substância insolúvel que vai fazer uma rede, vai ser depositada sobre o meu agregado plaquetário e agora sim vai formar o coágulo. Esse coágulo que é formado tem estabilidade mecânica, é muito mais resistente. Vamos dar uma olhadinha então na cascata da coagulação. Eu falei para vocês que a lesão tecidual, quando acontece no endotélio, expõe o fator tecidual e esse fator tecidual vai desencadear a cascata da coagulação pela via extrínseca. A cascata da coagulação ela é desencadeada também pela via intrínseca. Pela via intrínseca, a partir da lesão tecidual, quando expõe o colágeno, vai ser então ativado o fator 12 na presença dessas substâncias que são protrombóticas. O fator 12, ele é um fator que ele já existe normalmente no meio intravascular. Inclusive é por isso que se chama via intrínseca, porque essa via é ativada a partir de um fator que está normalmente no meio intravascular. Mas esse fator 12, ele normalmente não está ativado. Ele é ativado a partir do momento em que há a lesão endotelial, exposição do colágeno, aí essas substâncias protrombóticas vão ativar o fator 12 e vai desencadear então a cascata da coagulação pela via intrínseca. Ambas acontecem simultaneamente e elas duas vão convergir para um ponto em comum, que é a ativação do fator 10. A partir daqui, então, quando o fator 10 é ativado, nós chamamos de via comum. O fator 10 ativado, então, na presença do fator 5 ativado e na presença de cálcio também, converte a protrombina em trombina. A trombina, por sua vez, converte o fibrinogênio, que é uma substância solúvel, em fibrina, que é uma substância insolúvel. E a fibrina estabiliza, ela envolve aquele agregado plaquetário, dando resistência mecânica agora e tornando insolúvel aquele coágulo, formando finalmente então o coágulo. Bom, aqui nós vemos então uma rede de fibrina envolvendo um agregado plaquetário. Por fim, são ativados os mecanismos antitrombóticos. Nessa fase, o endotélio libera substâncias que bloqueiam a cascata da coagulação, então para a cascata da coagulação, para de produzir fibrina e também libera substâncias que vão promover a fibrinólise, a lise da fibrina. E vai acabar então havendo a dissolução desse coágulo ao mesmo tempo em que vai ocorrendo, o organismo vai promovendo o reparo tecidual aí do endotélio. Essa dissolução do coágulo é para que não houvesse, por exemplo, uma obstrução do lúmen do vaso. Bom, visto então essa breve revisão de como acontece todo o mecanismo hemostático, vamos ao famoso coagulograma. Quais são os testes que eu posso solicitar para avaliar as diferentes fases da hemostasia? Então, nós temos testes que avaliam a hemostasia primária e testes que avaliam a hemostasia secundária. Na hemostasia primária, quais são os fatores que importam?
As plaquetas, na verdade, o que me interessa saber nesse momento é quantas plaquetas o paciente tem, se está dentro de um limite normal ou não, e a função dessas plaquetas. Em relação à contagem de plaquetas, nós já vimos na aula anterior, na aula de hemograma, que a contagem de plaquetas faz parte do hemograma. Existe um valor referência mínimo e máximo das plaquetas, e quando nós temos contagem de plaquetas abaixo do normal, nós podemos ter problemas com sangramento do paciente, né? Risco aumentado de sangramento. Claro que esse valor referência abaixo do normal, o mínimo é 150, se eu tiver 130 mil plaquetas, eu não posso fazer um procedimento cirúrgico no meu paciente? Claro que eu posso, até porque existem mecanismos hemostáticos locais que me permitem fazer o procedimento e contornar um possível sangramento aumentado. Mas aqui nessa aula nós não vamos conversar de manejo de paciente, isso vai ser assunto de outra aula. Aqui a gente só vai apresentar os testes que são solicitados para avaliar cada fase da hemostasia. Então a contagem de plaquetas é fundamental para a gente saber quantas plaquetas o paciente tem. E sabendo que contagem de plaquetas abaixo do valor de referência podem alterar o risco de sangramento desse paciente. Além da contagem de plaquetas, muito importante saber da função dessas plaquetas. Essas plaquetas precisam estar funcionais para que elas consigam liberar os seus produtos, atrair outras plaquetas e fazer a agregação plaquetária. Eventualmente, nós temos situações em que essas plaquetas dos meus pacientes, elas estão com a função alterada. E às vezes isso é até intencional. Pacientes, por exemplo, que têm um risco de fazer trombose, o médico pode prescrever medicamentos, que são os antiplaquetários, na verdade, os antiagregantes plaquetários, medicamentos esses que vão alterar a função da plaqueta e comprometer a agregação plaquetária. Isso é intencional. O médico muitas vezes prescreve essas drogas para os pacientes. Então, o paciente pode estar tomando ácido acetil salicílico diariamente para alterar a agregação plaquetária, ou outros antiagregantes plaquetários, como o clopidogrel, por exemplo. Então, é intencional que esse paciente esteja com a função plaquetária alterada para impedir, por exemplo, que esse paciente faça trombo. Nesses pacientes, utilizando antiagregantes plaquetários, espera-se que o tempo de sangramento esteja prolongado. Esse exame, o tempo de sangramento, é um teste relativamente simples, que praticamente todos os laboratórios fazem, mas ele é um teste também que ele me dá um resultado pouco específico e pouco sensível. E o resultado de um tempo de sangramento, na verdade, ele não vai interferir muito na minha conduta clínica. Se eu tenho um paciente que toma antiagregante plaquetário, eu faço um tempo de sangramento e esse tempo de sangramento está prolongado, isso não vai mudar a minha conduta clínica. Eu não vou deixar de fazer o procedimento por causa de um tempo de sangramento prolongado. Então, é um teste que o seu resultado não me diz muita coisa, me diz muito pouco ou quase nada. Porque não é necessário, não significa necessariamente que um tempo de sangramento aumentado eu vou ter um problema de sangramento no transoperatório do meu paciente. Então, alguns laboratórios já nem fazem mais esse teste, já excluíram o tempo de sangramento do seu rol de exames no coagulograma. Alguns laboratórios de ponta, como o Fleury, por exemplo, já excluiu esse teste do seu rol de exames. O tempo de sangramento é um teste in vivo. Existe um outro teste que ele é mais sensível e mais específico, que é para avaliar a função plaquetária, que é o PFA 100. Mas esse teste, ele
não é um teste in vivo, como é o tempo de sangramento, ele é um teste in vitro, então ele não é exatamente a mesma coisa, e não são todos os laboratórios que têm o equipamento disponível para fazer esse teste. Bom, para avaliar a hemostasia secundária, nós temos o tempo de protrombina, o TP, que avalia a via extrínseca e comum, o tempo de tromboplastina parcial ativado, o TTPA, que avalia a via intrínseca e comum, e o tempo de trombina, que avalia a via comum. O coagulograma, os testes mais comuns que a gente costuma solicitar de rotina no coagulograma, os nossos testes de triagem bem rotineiros, são a contagem de plaquetas, o TS, tempo de sangramento, o TP e o TTPA. O tempo de trombina, apesar dele avaliar a via comum, não é um exame que é solicitado com muita frequência, rotineiramente, num coagulograma. Vamos conversar então sobre o TP, o tempo de protrombina. O tempo de protrombina é um teste que avalia o tempo que demora para que haja a conversão da protrombina em trombina. Como que é feito esse teste? A gente já conversou, ele avalia a via extrínseca e a via comum. Então, o tempo de protrombina, eu vou conseguir avaliar os fatores da coagulação que estão envolvidos nessa via extrínseca e na via comum até aqui. Como que é feito então? Eu pego a amostra do paciente, o plasma do meu paciente, e adiciono uma tromboplastina comercial, porque para que essa reação aconteça, eu tenho que ter o fator tecidual, a tromboplastina. O fator tecidual só é liberado na presença de uma lesão tecidual. E eu estou querendo fazer com que essa reação aconteça in vitro. Então, para que isso aconteça, eu adiciono uma tromboplastina comercial, que pode ser fabricada, por exemplo, em coelho, tá? Eu também preciso colocar cálcio nessa reação, e aí sim eu vou contar quanto tempo demora para que haja a conversão da protrombina em trombina, porque eu presumo que aqui na amostra do meu paciente eu tenho os fatores necessários para que a reação aconteça: o fator 7, o fator 10, o fator 5 e o fator 2. Eu adicionei o fator tecidual e adicionei o cálcio. Então, a gente conta quanto tempo isso acontece. O resultado do tempo de protrombina, ele é dado em tempo, em segundos, e também é calculado uma atividade de protrombina em percentual. Esse resultado também pode ser dado em percentual. Bom, esses fatores que participam aqui da via extrínseca e que nós avaliamos no tempo de protrombina, eu falei para vocês que são 4 fatores: o fator 7, o fator 10, o fator 5 e o fator 2. Desses 4 fatores, 3 deles são produzidos no fígado. Quais são eles? O fator 7, o fator 10 e o fator 2. Esses 3 fatores são produzidos no fígado, são sintetizados no fígado e dependem de vitamina K para que eles sejam sintetizados. Bom, existem alguns pacientes que tomam medicamentos antagonistas da vitamina K, que são medicamentos anticoagulantes. O objetivo é comprometer essa via e, com isso, sintetizar menos fibrina. Por que esses pacientes tomam anticoagulantes? Mesma coisa, alguns pacientes que o médico identifica que são pacientes que têm risco de fazer trombose. Então, alguns tomam antiagregantes plaquetários, outros tomam anticoagulantes, alguns tomam os dois. Bom, esses pacientes que tomam anticoagulantes orais, que a gente chama de anticoagulantes cumarínicos, que são antagonistas da vitamina K,
Pacientes que tomam esses anticoagulantes vão ter o tempo de protrombina aumentado. Então, esse exame, ele é solicitado para monitorar esses pacientes que tomam anticoagulantes cumarínicos, que são antagonistas da vitamina K. Eu falei para vocês que para que a reação aconteça, é adicionado tromboplastina comercial na amostra do paciente. Essa tromboplastina comercial, existem várias tromboplastinas diferentes, fabricadas por diferentes laboratórios, inclusive obtidas a partir de coelho, outras não de coelho. Como existem diferentes tromboplastinas comerciais, isso pode acabar interferindo no resultado do exame. Então, o que se convencionou? É realizado, então, esse exame, o INR, na verdade, uma análise, não é um exame, é uma análise, onde é feito, então, é calculado o tempo que eu obtive do meu paciente, o tempo de protrombina que eu obtive do meu paciente, dividido por um tempo de protrombina padrão, e com isso eu tenho uma razão normatizada internacional, o INR ou RNI. Então, sempre que eu solicito o tempo de protrombina, eu solicito também, ou geralmente já vem acompanhado, o INR, porque eu levo muito mais em consideração o INR, que é essa razão normatizada internacional, do que o próprio tempo de protrombina. Como que eu entendo e interpreto esse INR? Quanto mais próximo de 1, mais normal. Então, por exemplo, se o tempo de protrombina do meu paciente foi de 10 segundos e eu divido por um TP padrão de 10 segundos, eu tenho um INR de 1. Então, tá tudo normal com a coagulação do meu paciente em relação àqueles fatores avaliados pela via extrínseca e comum. Se eu tenho um TP do meu paciente de 20 segundos dividido por um TP padrão de 10 segundos, eu tenho um INR de 2. Isso significa que o meu paciente está demorando mais tempo para converter a protrombina em trombina e com isso, consequentemente, acaba diminuindo a formação de fibrina. Alguns pacientes, então, como eu falei, eles tomam medicamentos para aumentar esse tempo de protrombina, para aumentar esse INR. Existe um INR terapêutico que os médicos utilizam, que geralmente é 2, 2,5 até 3,5, por aí, o INR terapêutico. Mas eu volto a falar, a gente vai conversar sobre esses aspectos na aula de manejo de pacientes. Mas então, só para vocês saberem que o tempo de protrombina, sempre que eu solicitar, eu tenho que analisar junto o INR, por causa dessa diferença de resultados em função das diferentes tromboplastinas comerciais. Bom, em que situações clínicas o meu TP está prolongado e, consequentemente, o INR vai estar aumentado também? Em pacientes utilizando os anticoagulantes orais cumarínicos, né? Por exemplo, a varfarina sódica. Então, esses anticoagulantes orais cumarínicos, como eu falei, eles vão diminuir a produção dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K, que são produzidos lá no fígado. Quais são eles? Fator 7, fator 2 e fator 10. Então, pacientes que utilizam anticoagulantes cumarínicos, eles têm a diminuição desses fatores da coagulação, que são dependentes de vitamina K. Então, esses pacientes vão ter um TP prolongado. Pacientes também que tenham deficiência de vitamina K vão estar com um tempo de protrombina aumentado. Como esses fatores são produzidos no fígado, então pacientes com doenças hepáticas podem ter comprometimento da síntese desses fatores. Então, pacientes com doenças hepáticas também podem apresentar o TP prolongado. E
O TP também vai estar prolongado em deficiência do fator de coagulação 7, deficiência hereditária ou adquirida. E vamos conversar agora então sobre o TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativado. Ele vai avaliar a via intrínseca e a via comum. Então, ele detecta deficiência dos fatores 8, 9, 11 e 12 e também ele detecta deficiência daquelas substâncias protrombóticas, trombogênicas, que são a pré-calicreína e o cininogênio. O TTPA, ele vai estar aumentado, então, em pacientes que tenham deficiência ou inibição dos fatores 8. Então, pacientes que têm deficiência do fator 8, na hemofilia A, 9, o fator 9 está relacionado com a hemofilia B. Pacientes que tenham deficiência ou inibição dos fatores 11 e fatores 12, que são todos fatores que participam lá da via intrínseca. O TTPA também está aumentado em pacientes que usam anticoagulantes, não aqueles orais cumarínicos que eu falei anteriormente, mas no uso de outros anticoagulantes, da heparina. Pacientes, por exemplo, que fazem hemodiálise, eles são pacientes heparinizados. E nesses pacientes heparinizados, o TTPA vai estar aumentado. E também o TTPA, ele pode estar aumentado na doença de von Willebrand. O que tem a ver a doença de von Willebrand com a via intrínseca e comum? O fator de von Willebrand, o paciente que tem a doença de von Willebrand, eles não têm o fator de von Willebrand. E o que o fator de von Willebrand faz? Ele estabiliza o fator 8, ele estabiliza e impede a degradação do fator 8. Então, pacientes que não têm deficiência do fator de von Willebrand, eles podem ter deficiência do fator 8. E por isso, então, vai haver o aumento do TTPA. E por fim, vamos conversar do tempo de trombina. Eu falei para vocês que ele realmente não é um exame muito solicitado, a gente não costuma solicitar rotineiramente quando solicita os testes de triagem para avaliar o meu paciente no pré-operatório, a gente não costuma solicitar o tempo de trombina, mas é um exame que existe, ele avalia a via comum, ele determina a velocidade com que o fibrinogênio se transforma em fibrina, pela ação de uma quantidade padronizada de trombina. Em que situações clínicas o tempo de trombina está aumentado? Na deficiência de fibrinogênio, pacientes utilizando heparina também podem ter um TT aumentado e na presença de produtos de degradação da fibrina, uma situação que acontece, por exemplo, na coagulação intravascular disseminada. Ficou repetidinho aqui. Bom, então era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula de hoje. Retomando aqui então, os exames que compõem o coagulograma são a contagem de plaquetas, os exames que avaliam a função plaquetária, o tempo de sangramento ou PFA-100, e os exames que avaliam a hemostasia secundária pela via extrínseca, o TP, o tempo de protrombina e o INR, e pela via intrínseca, o TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativado. E ainda temos a possibilidade de solicitar o tempo de trombina, que avalia só a via comum, embora não seja utilizado com frequência quando a gente quer só fazer uma avaliação pré-operatória de rotina do meu paciente. É isso, eu deixo aqui com vocês algumas referências bibliográficas, meu e-mail de contato para quem precisar ou quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.